Feliz sábado, queridos. Feliz sábado, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comemoramos o Natal, não é? Uma data que é muito boa, né, irmãos? Nós encontramos os nossos familiares, encontramos pessoas queridas, temos uma comida boa e farta sobre a mesa, e tudo isso é muito bom, não é, irmãos? Mas essa data é uma data muito especial para nós adventistas. Nós não temos essa data como uma data correta, nós sabemos disso. Alguns teólogos dizem que Jesus nasceu em meados de fevereiro. Outros dizem que ele nasceu por volta de março. Alguns outros falam que foi em setembro. A verdade é que nós não sabemos a data correta. Nós não temos como afirmar a data exata em que ele nasceu. Mas é uma data que nós adventistas, nós comemoramos o evento, não a data. O evento é significativo. O evento é a vinda do menino Jesus a essa terra. Só que antes dele vir como menino Jesus, no livro em um dos livros, depois eu vou me recordar o nome, a senhora White diz que ele se apresentou ao Pai por 3 vezes, e ele suplicou ao Pai para que ele viesse a essa terra. E por que ele queria fazer isso? Porque ele tinha que morrer por nós. Quando ele foi apresentar isso para os anjos ficaram comovidos. Eles não entendiam por que o Criador do universo viria a essa terra. Mas depois que Jesus explicou para os anjos sobre o plano da salvação, eles deram glórias a Deus. E eles estavam aqui no momento em que Jesus nasceu. Eles estavam aqui glorificando a Deus. A humanidade, ela estava indiferente nesse dia. Eles viviam como se fosse um outro dia qualquer, mas os anjos estavam aqui glorificando a Deus pelo que Jesus estava fazendo. Louvado seja Deus por isso. Nós entendemos que essa data é a data mais significativa da humanidade. Jesus veio como um bebê, mas depois ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e hoje ele está vivo. Hoje ele vive no céu e ele intercede por cada um de nós. Nós podemos nos achegar ao trono de Deus através de Cristo Jesus. Essa é a maior notícia que nós temos. Essa é uma data festiva, mas nós sabemos, irmãos, que na nossa igreja nós passamos por alguns problemas. Alguns irmãos viveram alguns problemas aqui durante essa pandemia, não foi? E para esses nossos irmãos, que talvez essa data não foi tão festiva, que sentiram a falta de um ente querido, eu tenho um texto para esses nossos irmãos que eu separei aqui. E esse texto está em 2 Coríntios 4,17, e ele diz assim: pois o nosso sofrimento, leve e momentâneo, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Se você sentiu falta de algum ente querido seu neste Natal, saiba que Jesus deu a sua vida no Calvário, para que você tenha certeza de que você pode encontrar esse ente querido lá no céu. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, nós vamos orar por algumas pessoas. Nós queremos continuar orando, intercedendo pelos pais do nosso irmão Carlos Nascimento. Nós tivemos uma boa notícia ontem. A sua mãe, ela já teve alta e ela voltou para casa. Isso, louvado seja Deus.
foi fruto de orações dos nossos irmãos, mas nós vamos continuar orando pela família, pelo pai, pela irmã. Mas nós temos também alguns agradecimentos. A Margarete, ela agradece pela cirurgia muito bem sucedida da mãe. A Hélia e o Augusto, eles agradecem a Deus pelo seu aniversário de casamento. Eles fizeram 32 anos de casamento durante essa semana. E nós queremos orar também pelo ministério do nosso pastor Luiz Sena, que está chegando. Pastor, em nome da igreja, nós queremos dar boas-vindas ao Senhor, desejar que o seu ministério aqui seja muito abençoado, pastor. Nós estamos honrados também com a presença do pastor Ronaldo de Oliveira, que daqui a pouco vai fazer a apresentação do nosso pastor novo. E queremos orar também, irmãos, pelo ministério dos idosos. Nós sempre fazemos oração por uma família ou por um ministério. E durante essa semana nós vamos orar pelo ministério dos idosos. Irmãos, eu te convido, você que está aqui na igreja, a nós nos ajoelharmos para nós fazermos uma oração ao nosso Deus. E você que está em casa, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar conosco, também faça isso conosco. Senhor, nosso poderoso Deus, louvado seja o seu nome, Senhor, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós que somos humanos e pecadores, e o Senhor resolveu vir a este mundo e pagar pelos nossos pecados, Senhor. Louvado seja Deus, Senhor, porque o Senhor veio até aqui e o Senhor venceu a luta que nós não venceríamos. Louvado seja Deus, Senhor, porque o Senhor está vivo, e o Senhor intercede por cada um de nós no céu, Senhor, no seu santuário. Senhor, muito obrigado, porque muitos de nós chegamos ao final deste ano com vida e com saúde, Senhor. E por isso agradecemos muito ao Senhor pela sua proteção, pelo seu livramento, porque o Senhor está conosco, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, Senhor. Sabemos que o Senhor esteve ao lado de cada um dos nossos irmãos durante essa pandemia. Alguns ficaram internados. Me lembro aqui, por exemplo, do irmão Joir. Mas o Senhor esteve ao lado dele, deu saúde para ele, deu livramento para ele, Senhor. Lembramos de vários outros irmãos também, Senhor, que foram acometidos por essa doença, mas hoje estão livres dessa doença para a sua honra e para a sua glória. Dentro em breve, Senhor, veremos esses nossos irmãos relatando aqui pessoalmente sobre as suas maravilhosas bênçãos, Senhor. E, Senhor, queremos pedir que o Senhor console, que o Senhor conforte esses nossos irmãos que sentem falta dos seus entes queridos. E que o Senhor dê a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor dê a certeza de que dentro em breve nós estaremos juntos num lugar muito melhor do que esse, Senhor. No reino celestial, na sua companhia, Senhor. Senhor, abençoa a sua igreja. Abençoa o nosso pastor Luiz Sena que está chegando. Que ele faça uma obra maravilhosa neste lugar e seja o nosso condutor, Senhor. Nosso grande líder nessa igreja. Tudo isso pedimos, Senhor, e agradecemos, não porque tenhamos méritos, mas confiando nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Oi, pessoal, bom dia! Que época gostosa de Natal nós estamos vivendo, né? Mas nós não podíamos deixar de falar sobre presente no Natal. Por isso, eu vou contar para vocês uma alegoria, uma lenda, né, que não é verdadeira, que eu aprendi desde pequena. Na verdade, é uma poesia. E a poesia diz assim: que havia
uma cidadezinha, lá em cima na montanha, uma igrejinha. Essa igrejinha tinha um sino, mas esse sino nunca batia. Eles tocavam ali o sino, mas ele não batia. Então se dizia que quem fosse ali naquela igreja e desse o melhor presente para Jesus, este sino bateria. Então todos os natais, toda a aldeia ao redor ia na cidadezinha lá em cima da montanha. E eles ficavam esperando e as pessoas iam lá na frente, traziam ouro, traziam comida, mas o sino não batia. Em um dos natais entrou um senhor, bastante simples, e ele disse assim, ele foi lá na frente na hora do pedido, da entrega, né, o que iria entregar a Jesus, e ele disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada, mas eu vim aqui para entregar o meu coração para Jesus. Eu quero que Ele dirija a minha vida, que Ele dirija aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. E quando ele acabou de falar, ele abaixou a cabeça assim, bastante humilde, com muita reverência. E naquele instante, o sino tocou. É uma poesia que eu transformei agora numa historinha. Mas, antes de eu continuar, eu queria ler para vocês o que a Bíblia fala aqui no livro de Lucas 2, no verso 10. Quando o bebê Jesus nasceu, os pastores estavam ali com as ovelhas e um anjo apareceu, e depois foram muitos anjos, né, que apareceram ali. Então o anjo disse assim para os pastores: o anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que trago boa nova de muita alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E depois os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A quem Jesus quer bem? Que notícia alegre é essa? É a notícia que Jesus veio para nos salvar, para nos livrar da mão do inimigo. E Jesus é muita alegria, porque Jesus diz que Ele ama todos. A Bíblia diz que Jesus veio e morreu por todos os povos. Será? Será que Ele morreu pelos russos? Claro que sim. Ele morreu pelos mexicanos. Ele morreu pelos mexicanos, que tem uma pele mais moreninha, mas ele morreu pelos mexicanos também, hein? Ele morreu, vamos pôr ele aqui. Ele morreu pelas pessoas que nós chamamos de cor amarela, de pele amarela, que são os asiáticos, os japoneses. Jesus morreu pelos japoneses. Jesus morreu pelos chineses. Jesus morreu por várias pessoas do mundo inteiro, lá pelos nossos irmãos do Egito, nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos que moram nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Paris. Jesus morreu pelas pessoas de pele negra ou pele preta, como os africanos e como muitos aqui também no Brasil. Jesus morreu por eles, mas Jesus também morreu pelas pessoas que têm uma pele bem branquinha, como os nossos irmãos da Alemanha, Irlanda, por aqueles lugares. Jesus morreu por todas as pessoas. Esta é a nova de alegria que os anjos falaram com os pastores. Os pastores saíram dali e falaram para outras pessoas também, que vieram até ali onde Jesus havia nascido.
Deus deu a boa nova de alegria para nós também. Que Jesus o Salvador nasceu e Ele é Emanuel, Deus conosco. Que nós possamos ser tão felizes, tão alegres como aqueles pastores e contar para outras pessoas esse grande amor de Jesus, que não faz separação de nenhuma pessoa. Esta é a grande nova de alegria que Jesus veio aqui na terra falar e fazer. E que nós aprendemos quando lemos a palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos o amor de Deus por nós. E aí nós devemos contar a outras pessoas também sobre esse amor. Que todos vocês tenham um bom Natal. Que todos vocês tenham um ano novo, repleto de bênçãos de Deus e repletos de vontade e desejo de contar a outras pessoas sobre as boas novas da salvação. Vamos orar? Querido Jesus, querido Deus, querido Espírito Santo, nós agradecemos imensamente pelo teu amor, que nos deste a salvação, não somente para nós, mas para todas as pessoas que aceitarem o teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor abandonou o céu tão lindo para vir aqui, nascer e morrer por amor a cada um de nós. E que nos dê muita vontade e desejo de contar desse amor a outras pessoas também. Nós te agradecemos imensamente, Jesus. Não que nós merecemos, mas é nos teus méritos e no teu amor que te agradecemos. Amém. Bye, bye. A semana que vem tem mais. E não se esqueçam que Deus é amor e a alegria da mensagem da salvação. Tchau, tchau. Provai e vede. História de hoje: vaso quebrado. Genesi, Oi, tudo bem? tudo? Tô meio chateado hoje. Nossa, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito chata na casa do cliente. Eu fui trocar um reparo de uma válvula e na hora de apertar, que eu coloquei essa chave aqui, ela ficou enroscada no parafuso. Eu bati ela aqui com a mão para segurar, caiu em cima do vaso. Aí quebrou o vaso. Falei para a cliente que eu ia repor o vaso, né? Ela achou que eu não ia conseguir achar da mesma cor e modelo, mas eu passei na loja e o custo desse vaso não é barato, vai ficar R$600. E eu não tenho esse recurso para comprar agora esse vaso, né? A gente vai ter que dar um jeito de parcelar no cartão, mas me deixou chateado, porque nunca aconteceu isso comigo, né? Nossa, logo esse mês nós estamos mais apurados, com tanta coisa para pagar, tanta prestação para pagar. O que nós vamos fazer? Vai ter que comprar, né? O que a gente vai fazer? No livro de Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 35 diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo? Sabe, Genesi, nós não temos outro caminho a não ser a Deus. É Ele quem dirige a nossa vida. Nós não temos condições de comprar esse vaso nesse momento, mas nós temos sim de colocar na mão de Deus, porque é Ele quem vai resolver isso para nós. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos. Dona Vanessa, nós temos algo grave aqui. O cano que era para estar recebendo água aqui, ele não está aqui, ó. Pode ver, ele desceu para baixo e está um buraco escuro, não dá para ver nem onde ele está, ó. Quer dizer, a água está indo tudo fora, provavelmente tem um buraco aqui em volta. Nós vamos ter que quebrar esse piso aqui
para ver o tamanho desse buraco aqui. A senhora autoriza a fazer isso aí? Então tá bom. Por favor, faz o melhor que o senhor puder. Tudo bem. Dona Vanessa, estou entregando o trabalho hoje. Gostaria de saber da senhora se está do teu agrado, né? Fiz o melhor que eu pude. Seu Jair, tá uma maravilha. Parabéns, o trabalho ficou ótimo. Só que antes do senhor sair, eu queria falar com o senhor lá na mesa. Seu Jair, diz pra mim quanto que eu lhe devo. Dona Vanessa, eu relacionei tudo aquilo que eu gastei de material. De terra, foi 95 sacos de terra, ficou R$150. O cimento e o reparo da válvula, né, que eu troquei também, ficou R$35. Total deu R$238 de material. Mas o senhor não colocou o valor do vaso, colocou? Não coloquei porque o vaso foi minha culpa ter quebrado, então eu vou pagar. Seu Jair, eu faço questão de pagar o vaso. Porque se não fosse o incidente daquele dia, eu não saberia que existia uma cratera no meu banheiro. E eu tenho certeza que foi Deus que o enviou aqui para nos mostrar este problema. Eu faço questão de pagar o vaso para o senhor. Queridos irmãos, que experiência maravilhosa vimos através desta história. E agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, que experiência Senhor, por sermos teus ofertantes e teus dizimistas, Pai. Que o Senhor possa abrir as comportas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre essas ofertas, Pai. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. É um prazer, mais uma vez, estar na presença do nosso Deus.
Será nosso último sábado do ano, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nós pudemos adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque ao nome do nosso Deus é devida toda a glória. O salmista no Salmo 9 diz assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu quero te convidar a cantar a graça do nosso Deus, porque pela graça nós somos salvos e é um dom de Deus, não é um mérito nosso, é um favor imerecido que Ele nos deu. Nós não merecíamos, mas Ele se entregou para nos dar da sua graça. Cante conosco. foi manifestado em sua plenitude na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus. E Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que foi a cruz
esse instrumento de vergonha e tortura que trouxe esperança e salvação ao mundo. Os discípulos não passavam de pessoas simples, sem dinheiro e com nenhuma outra arma a não ser a palavra de Deus. Entretanto, na força de Cristo, eles saíram para contar a maravilhosa história da manjedoura e da cruz. Sem a cruz, não teria o homem união com o Pai. Da cruz depende toda a nossa esperança. E nós podemos nos gloriar, assim como Paulo, na cruz do Calvário. Nela está a nossa salvação. Vamos cantar o hino Rude Cruz. Rude cruz, sergi
Amém. Jesus, na última ceia, ele deixou um ensinamento muito importante. Ele disse em João 13,35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E como nós amamos uns aos outros, ajudando os outros, não sendo indiferentes, levando as cargas dos outros, estendendo a mão. Não é assim mesmo, Alice? Ser discípulo é uma graça, é um poder, é uma glória. Ser discípulo, nós não somos merecedores de trabalhar na obra de Deus, de sermos cuidados por Deus, mas é um privilégio estar na presença dele, poder falar desta graça, poder anunciar a sua graça. É uma bênção, é um poder, é algo extraordinário. Ser discípulo é algo que nós não temos como pagar. Ele nos amou, ele te amou, ele me amou. Cante conosco. Alguém que está pedindo pão, alguém que está com frio no chão. Quem será que vai notar que sou eu ali a sofrer sem ter ninguém por mim? A coroa que deixei no céu, meu viver
Daniel, para uma série que nós tivemos aqui com o nosso pastor João. E nós somos gratos pela vida do Daniel, pelo seu ministério. Mas agora eu gostaria de convidar o pastor Ronaldo, que fará a apresentação do pastor José, que estará conosco a partir de agora. Que Deus nos abençoe, que seja rica esta palavra sobre a nossa vida. Amém? Muito obrigado, irmã Alice. Um bom sábado para cada um de vocês que estão aqui presencialmente na Igreja da Lapa e a você que nos acompanha pela internet também e não pode usufruir o privilégio de estar neste santo e bom lugar. Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam sobre todos nós neste que é o último sábado de 2020. E que as expectativas que temos com respeito ao novo ano sejam todas concretizadas pela graça e pela bênção de Deus. Tenhamos um ano muito feliz, um ano muito abençoado. Como a irmã Alice mencionou, o meu propósito nesta manhã é apresentar a vocês o novo pastor deste distrito, mas antes de fazê-lo, eu gostaria de compartilhar 2 pedidos bastante especiais de oração e gostaria que vocês orassem por esses pedidos. Vamos incluí-los também na oração que eu farei logo em seguida pela nova família pastoral. O primeiro deles é em favor da irmã Elisa Biasi. A irmã Elisa é a esposa do pastor Sidionil, que durante 16 anos foi presidente aqui da nossa associação. Ele já tem uma certa idade, como vocês sabem, mas ela está com Covid e está na UTI de um hospital de Sorocaba e o seu estado é grave. A família pede que nós nos lembremos de incluir a irmã Elisa Biasi em nossas orações. E ao orar por ela, vamos nos lembrar de outros que também estão lutando contra esta enfermidade e contra outras enfermidades também. O segundo pedido especial de oração que eu faço é por um líder da nossa igreja. Eu não o conheço pessoalmente, creio que vocês não o conhecem também. Mas vocês sabem que a Igreja Adventista está dividida em divisões. Nós temos a divisão sul-americana, que é na América do Sul, o pastor Ayrton Keller é o nosso líder. E assim temos outras divisões. O meu pedido de oração é em favor do líder ou presidente da divisão interamericana, que compreende a América Central. Temos a América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá, América do Sul e ali no meio a América Central. Trata-se do pastor Henry. Ele tem uma filha que é médica e trabalha como missionária no Haiti. E no dia 24 de dezembro, ou seja, próximo de nós agora, ele estava visitando a sua filha. Ele não mora no Haiti e a sede da divisão interamericana não é no Haiti. Ele estava visitando a sua filha, que é médica missionária ali, e após o culto de Natal, os dois foram sequestrados. Então, o presidente da divisão interamericana da Igreja Adventista está sequestrado junto com a sua filha, e os sequestradores estão pedindo $5 milhões de resgate. Isso não é fake news, eu pesquisei bastante, isso está nos meios de comunicação, nos jornais, na mídia normal, né? Então, realmente é uma notícia, infelizmente, verídica, e eu peço que vocês orem, então, pelo pastor Henry, que é o presidente, ele e a sua filha, né? Trata-se, então, do presidente da divisão interamericana. Bem, antes de convidar o pastor Luiz Sena e a sua esposa e os seus filhos para virem à frente, eu quero, em nome da Associação Paulistana, agradecer a vocês por todo o apoio, o carinho, a amizade, a consideração que vocês tiveram pelo pastor João Gomes, a Margarete e o Igor, durante os 4 anos em que eles estiveram conduzindo os destinos espirituais e liderando esse distrito pastoral. Eu me lembro que há 4 anos eu estive aqui, a igreja lotada, como costuma ser, a Igreja da Lapa, né, repleta. Hoje, infelizmente, o quadro é bastante diferente, mas naquela ocasião eu tive a alegria de apresentar o pastor João Gomes. E nem parece que já faz 4 anos, já faz bastante tempo. Ele agora assume uma outra responsabilidade junto ao distrito de Alphaville, uma igreja recém-construída, junto do colégio adventista daquela cidade, que passará a operar a partir do ano que vem, 2021. Né? E com isso eu tenho a alegria de novo estar aqui para apresentar agora o novo pastor. Alguém me disse semana passada, pastor, olha, é bom o senhor vir aqui, mas não vem para apresentar o pastor, não deixa o pastor ficar aqui, né? Cada vez que o senhor vem para apresentar o pastor, então eu espero, pastor Sena, que a minha próxima vinda para apresentar o novo pastor demore bastante, né? Eu poderei vir aqui para pregar, para estar com vocês, mas para apresentar o novo pastor eu espero que demore bastante. Eu quero convidar então o pastor Luiz Sena, meu querido amigo, a sua esposa, a irmã Erotilde, e os seus filhos também,
a Emily e o Henry para estarem aqui conosco. Esta é a nova família pastoral do Distrito da Lapa. E eu aproveito enquanto eles vêm à frente para comunicar oficialmente a vocês também a nova configuração do Distrito da Lapa. Eu me lembro que em 2017, na verdade, quando o pastor João Gomes assumiu esse distrito, o distrito era composto da Lapa e do grupo da República. Depois houve algumas mudanças e o pastor João Gomes plantou uma nova congregação no bairro da Pompeia, o projeto Epopeia, né, que está ali. Eu agradeço até o apoio de muitos de vocês que estão aqui ou que acompanham pela internet e apoiaram o plantio dessa nova congregação. Mas, por algumas razões, neste final de ano, nós fizemos algumas alterações na configuração dos distritos desta região central de São Paulo. E agora o Distrito da Lapa passa a ser apenas a congregação da Lapa, apenas esta igreja aqui. É um privilégio para o pastor Luiz Sena, né? Para vocês também terão a presença mais frequente, mais assídua do pastor. Mas o pastor Sena já sabe, eu já falei isso para ele, e falo a vocês também, a expectativa é realmente que com o decorrer do tempo, é lógico que isso não vai acontecer no comecinho de janeiro, pastor, pode ficar tranquilo, não se preocupe, não é tão rápido assim, mas a expectativa é que haja também um plantio de uma outra congregação. Você sabe que nesta região central de São Paulo nós temos um grande desafio. Das regiões que nós temos na Associação Paulistana, é a região mais populosa. Mais de 2,5 milhões de moradores moram apenas nessa região central de São Paulo. E nós temos ainda, proporcionalmente, poucas igrejas. É a região da associação onde nós temos proporcionalmente menos adventistas por habitantes. É justamente esta região. Lapa, Moema, Pinheiros, Central Paulistana, é a região onde nós temos menos adventistas, proporcionalmente falando. Então, o desafio fica para vocês e para o pastor Sena e a sua família também agora, que com o tempo possam planejar e sonhar com o plantio de uma outra igreja nesta região, para que a presença adventista se faça mais eficaz nesta região desafiadora da cidade de São Paulo. O ministério desta família começou com a obra de publicações, a colportagem. O pastor Sena, ainda jovem, com 20 anos de idade, dedicou 6 a 7 anos aproximadamente de sua vida ao ministério de publicações. E é um ministério dos mais elevados que existe. Levar a mensagem de Deus através das páginas escritas, através dos livros, da literatura. Enquanto ele desenvolvia este ministério, da obra de publicações, Deus colocou no coração dele o desejo de ser um pastor. E com 27 anos de idade, ele foi... Você já era casado nessa ocasião, pastor? Ainda não, ok. Ele foi para o UNASP, Engenheiro Coelho, para fazer o seu curso de teologia, e terminou o curso de teologia em 1996, turma de 96. Ele está, portanto, com 23 anos de ministério, começará agora o 24º ano de ministério a partir do próximo ano. Ele casou-se com a professora Erotilde, e Deus deu ao casal a bênção de ter 2 filhos, a Emily e o Henry. Eu não vou mencionar a idade deles, porque não é elegante mencionar a idade de uma moça, né, Emily? Ok. Muito bem. O casal trabalhou sempre no estado de São Paulo. Eles começaram seu ministério pastoral na Paulista Leste, que está aqui próximo de nós, a zona leste de São Paulo. Depois foram para a região da Paulista do Vale, cuja sede é em São José dos Campos. Estiveram ali há algum tempo. Naquele lugar, o pastor Sena, além de ser pastor de igreja, foi o secretário da associação e depois foi o ministerial, que é o conselheiro dos pastores, anciãos, diáconos e diaconisas. Depois de estarem ali por algum tempo, eles receberam um chamado para a Associação Paulista Sudeste, que está em São Bernardo do Campo, e usufruíram ali do litoral sul de São Paulo, né? O litoral central de São Paulo, acho que é melhor assim, Praia Grande e Santos. Ultimamente a família do pastor Sena estava na igreja central de Santos e de lá eles receberam o chamado para estar aqui conosco na Associação Paulistana. Quando o pastor Sena foi o ministerial da Paulista do Vale, eu era o ministerial aqui da Paulistana e nós trabalhamos juntos, compartilhamos ali bons tempos, boas reuniões com o pastor Edilson Valiante, que é o líder da área ministerial da União Central Brasileira. E o pastor Sena é um amigo muito querido, é um amigo especial, uma família abençoada por Deus. Nós já há algum tempo queríamos tê-los aqui na Paulistana, né?
quando ele encerrou o seu ministério ali na ápice, ele sabe disso, né? Nossa intenção é trazê-lo para cá, mas ele nos desprezou, preferiu ir lá para Paulista Sudeste, né? Mas depois nós conseguimos pagar o preço, o cachê dele, entre aspas, né? Brincadeira, não existe cachê nenhum, né? Para tê-lo aqui conosco. Mas você sabe, Senão, você é uma pessoa muito especial, muito querida por nós. Além disso, ele é corredor, como eu sou corredor também. Então, essa outra afinidade que nós temos aí, né? Que nos aproxima bastante. Mas é com muita alegria que nós recebemos a família Sena aqui conosco, desejando que Deus os abençoe, que vocês tenham um ministério longo, um ministério abençoado, um ministério que traga muitos frutos para o reino de Deus. Eu gostaria de convidar, eu sei que nós temos acho que um ancião conosco aqui nesta manhã, gostaria de chamá-lo aqui à frente, não sei se há mais alguns anciãos conosco da Lapa, presencialmente aqui. Vamos estar aqui à frente, por favor. Talvez um de vocês, não todos por causa do tempo, né? O Daniel também é um dos anciãos, por favor, podem subir aqui. Talvez um de vocês poderia proferir algumas palavras de saudação ao pastor e à família, e depois nós temos vários anciãos aqui. E depois nós vamos orar por esta família, então. Quem é que vai falar em nome da liderança da igreja? Você foi voluntariamente escolhido, viu? É um prazer tê-los aqui conosco. Em nome da igreja aqui da Lapa, nós queremos recebê-lo aqui de braços abertos. Essa igreja aqui, pastor, ela é lotada. O senhor está vendo? Exatamente, pessoas em pé no fundo da igreja normalmente. Esse é o cenário da nossa igreja. Agora, por questão da pandemia, o senhor vê, nós estamos com por volta de 20% dos nossos membros aqui, mas é uma igreja calorosa e uma igreja que está aqui para ajudá-lo, pastor. Que o senhor seja um grande líder aqui para nós e que possamos trabalhar unidos aqui para levar a mensagem do Evangelho adiante nessa cidade. Muito obrigado pelas suas palavras. Para não tomarmos mais tempo da mensagem do sermão desta manhã, eu convido a todos, como estamos, para curvarmos a nossa fronte e pedirmos a bênção de Deus sobre esta família. Querido Deus e eterno Pai, nós te rendemos muitas graças por teu amor, bondade e misericórdia. Mais uma vez te agradecemos porque Jesus nasceu e porque o nascimento de Cristo Jesus trouxe a esperança e a certeza da salvação para todo aquele que crê nele como seu Salvador pessoal. Obrigado porque tens protegido e guardado a cada um de nós até aqui. Há problemas e necessidades, nós sabemos disso, mas podemos descansar em teus braços, tendo a certeza de que tu conduzirás todas as coisas, de modo que os teus propósitos sejam cumpridos para o bem de todos aqueles que te amam. Pedimos pela saúde da irmã Elisa Biasi e também de tantos outros que estão hospitalizados, enfermos, lutando para a recuperação de sua saúde, que a tua bênção esteja sobre essas pessoas. Abençoa o pastor Henry também, a sua filha, que estão sequestrados ali no Haiti, que a tua mão esteja sobre estes homens que sequestraram, para que eles mudem de ideia, para que eles libertem o pastor e a sua filha, e que este pastor que tem dedicado a sua vida, juntamente com a sua filha, que é médica missionária ali no Haiti, sejam protegidos por ti, para continuarem o seu ministério onde desejares que eles estejam. De um modo muito especial, nós queremos agora colocar em tuas mãos esta querida família, a família Sena. Abençoa o pastor Luiz, professor Erotilde, também a Emily e o Henry. Protege-os, guarda-os em teu amor, preserva-os de todo mal e de todo perigo. E mais uma vez, como tens feito durante tantos anos, derrama o teu Espírito sobre eles. Que eles sejam capacitados cada dia para levarem avante o ministério pastoral neste novo distrito. Que eles sejam homens e mulheres usados por ti, juntamente com a liderança desta igreja, juntamente com os membros desta igreja, para convidarem outros homens e mulheres a aceitarem a Cristo como seu Salvador pessoal. E assim, que a mensagem do Evangelho seja levada a outros corações, e mais pessoas recebam a salvação em Cristo Jesus,
até que Ele volte e nos leve a todos para o lar celestial. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. A nossa vontade era demonstrar nosso carinho com abraços e beijos, mas vamos dispensar isso por enquanto para o bem-estar e a saúde de cada um de vocês. Muito bem-vindos, que Deus abençoe ricamente. Agora sim, mais uma vez, bom dia a todos vocês, feliz sábado. É um prazer para nós, para mim, minha esposa, meus filhos, nossos filhos, né? Estarmos aqui no primeiro sábado nosso aqui como pastor da Igreja da Lapa. E você sabe que nesses, como nosso amigo aqui, o pastor Ronaldo mencionou, nesse tempo de 23 anos de ministério, cada vez que nós iniciamos uma nova atividade em um novo lugar, sempre para nós é, com certeza, um desafio também. Mas eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele planeja tudo na nossa vida, né? Então, a nossa vinda para cá foi planejada por Deus. Quando o pastor La Roca conversou comigo, eu estive em oração, de verdade, minha esposa sabe disso, orando ao Senhor. E eu disse para ela, se chegar às nossas mãos, nós iremos. Porque eu estou orando a Deus, orei a Deus, Senhor Deus, se for da tua vontade que eu vá, que chegue às nossas mãos. Se o Senhor não quiser, se não for da vontade, que não chegue às nossas mãos. Então, com certeza, ao chegar em nossas mãos a questão do chamado, como o pastor Ronaldo mencionou, nós entendemos que foi da vontade de Deus. Portanto, aqui nós estamos para servir a Deus, primeiramente, e servir a igreja também. E que Deus abençoe a todos nós. É muito bom a gente ver o grupo de anciãos. Durante a semana, pastor Ronaldo, os anciãos já mandaram mensagem, a liderança e tal. A gente já se sentiu muito bem recebido aqui. Conversei um pouco com a Anastácia. A Anastácia está lá em Santos, uma cidade que nós passamos por 2 anos ali também. A gente conversou um pouco por WhatsApp também, tá? E ele mencionou que não estaria em função até a questão da idade e tudo mais, mas a gente fica feliz em saber da liderança que nós temos aqui. Uma liderança que toma iniciativa, uma liderança criativa também. E a gente louva a Deus por isso, né? Como foi dito aqui, eu quero repetir, nós estaremos algum tempo aqui. O tempo só quem sabe é Deus, viu, pastor Ronaldo? Só quem sabe é Deus. Eu tenho aprendido isso, né? Deus, ele conduz, né? Ele conduz, tá? Mas, no entanto, queridos, tenha certeza absoluta que o tempo que nós tivemos juntos aqui, que Deus nos dê a graça, não só de salvar pessoas do pecado, mas também de guiá-las no serviço. Não é assim? Salvar do pecado e guiá-las no serviço. E para a gente salvar as pessoas do pecado e guiá-las no serviço, como é importante nós também pensar nessa expansão da igreja, né? Eu sempre penso que uma porta da igreja aberta é uma porta de salvação. Então, quanto mais portas abertas, mais portas de salvação, né? E Deus já tem um lugar onde a gente vai plantar uma igreja no futuro. Deus já tem as pessoas que vão frequentar ali. Nós só precisamos orar e trabalhar. Nossa parte é isso. Essa parte é isso, tá bem? Portanto, Deus abençoe. Hoje, como nós já falamos aqui, é uma passagem para se apresentar, tá? Mas eu não gostaria de ter essa passagem aqui sem estudar a Bíblia com você. O pastor Ronaldo falou que é deselegante falar a idade, né? Mas eu posso falar. Das mulheres, mas vamos falar das mulheres também, viu, pastor? Tá? Mas eu e minha esposa, nós começamos tarde nessa experiência aí de vida conjugal, nessa experiência de pais também. Nós somos casados há 22 anos e já temos 54 anos. É a idade minha e dela. Mesma idade nós temos, tá bom? A gente fala isso aí sem medo. Agora, nós demoramos na experiência da paternidade, né? Quando a Amy nasceu, nós tínhamos 39 anos. E quando o Henry nasceu, nós tínhamos 41 anos.
Se nós demorássemos um pouco mais, eles nos chamariam de avô e não de pai. Então, com certeza, nós fomos no tempo certo ali, tá? E para a gente é uma alegria muito. Vocês sempre vão ver aqui o Henry com a gente, mas a Emily, ela estuda lá em Santa Catarina, no IAESC, já está no internato ali, fazendo ensino médio ali, mas o Henry vai estudar aqui nesse colégio. Nessa semana, eu e a minha esposa, Erotilde, pode chamar de Tida, é mais fácil para você, tá bom? Tida, não é Cida, é Tida, tá bom? É mais fácil, talvez, é um apelido carinhoso que ela tem desde a infância, tá? Mas nessa semana nós estivemos aqui, na região da Lapa, procurando lugar para morar. O Paulo nos ajudou um pouco aí também, está nos ajudando ainda, tá? Nós não encontramos, mas como eu falei para os irmãos lá de Santos, assim, ó, Deus já tem um lugar, só falta eu achar. Okay? Então nós estamos aí procurando esse lugar que Deus reservou para a gente também, mas logicamente tem esses auxílios dos nossos irmãos, e se você souber, tem de algum lugar, fala para a gente, para que a gente possa aí se mudar o mais rápido possível, porque nós queremos nos mudar o mais rápido possível. Tá? Na semana passada, nós estivemos ali nos despedindo da Igreja Central de Santos. Nós passamos na Central de Santos por 2 anos apenas. E antes da Central de Santos, eu estive na Praia Grande por 1 ano só. Então, a nossa passagem pela ápice foi de 3 anos. Foram de 3 anos, tá? A gente despediu ali, o pessoal, na verdade, a gente cria um carinho pelos irmãos também, e esse carinho faz com que a gente possa realmente ficar, quem sabe, com saudade dos irmãos, né? Mas eu disse para eles, não se preocupe, você é vizinho de vocês. Quando quiser me ver, só ir lá na Lapa. Só fazer uma visita para a gente lá, né? Mas tenha certeza, queridos, que aqui também passou o pastor João Gomes aqui. O pastor João, a gente não se conhece, a nossa formação foi em épocas diferentes, tá? E também nós nunca trabalhamos no mesmo campo, mas com certeza fez um grande trabalho aqui, foi uma família abençoada, e foi uma bênção também. E continuo orando pelo pastor João, como já foi dito aqui, na região onde ele vai estar agora, que é Alphaville, assim, onde vai estar agora também. Continuo orando por ele ali, para que a gente possa ter esta alegria realmente de saber que o avanço do ministério continua a cada dia também, ok? Portanto, a nossa gratidão a Deus por estar com vocês aqui, passando esse mês de janeiro, nós vamos estar aqui efetivamente. A gente espera que isso aconteça tão logo, tá? Queridos, eu quero estar com você nesse último sábado do ano. Um tema aqui para mim, para você, quem sabe é importante recordar, é importante lembrar. Você vai perceber que eu gosto muito de ler a Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende muito a respeito do quanto Deus deseja que aprendamos a sua vontade. Mas este ano, como você já ouviu muito disto, este ano foi e está sendo ainda, né, um ano atípico. Aliás, eu não sei se os mais experientes, né, se já passaram alguma vez um ano desse tipo. Eu não sei, né? Mas só que este ano, um ano atípico, um ano desafiador, um ano assim muito difícil para todos nós, não no contexto apenas da igreja. E quando eu falo igreja, eu também me reporto a você que está conectado conosco. Aqui estou esquecendo de falar a você. Eu estava dando uma olhadinha ali enquanto começou aqui o louvor, Daniel, que o louvor lindo, viu? Deus seja louvado por isto. Mas quando eu estava ali ouvindo os louvores, eu estava vendo pelo Face, pelo YouTube, ali as páginas, as mídias sociais. Então você que está conosco conectado, Deus abençoe você também, perdoe esquecer de você aí, porque a nossa igreja é híbrida, é presencial e também online. No entanto, este ano, não só para a igreja, foi um ano desafiador, um ano atípico, mas foi um ano desafiador e atípico para o mundo todo. Você sabe disso, né? Quando você fala de pandemia, quando você fala a respeito de coronavírus, você não fala só do Brasil, nós falamos do mundo todo, do mundo todo. E é interessante que cada lugar tem uma preocupação maior no contexto no qual eles vivem. Então é importante que nós entendamos que essa questão, né, esse ano atípico, este ano desafiador, não foi só para nós, não está sendo só para nós, igreja, mas para o mundo todo, para a humanidade toda, independente de ser cristão ou não cristão, independente de classe social, independente de qualquer posição que exista, escolaridade, cátedra, enfim, está sendo um ano desafiador. E você sabe que quando você, ao encerrar este ano, eu não queria aqui, queridos, ficar falando de pandemia,
de pandemia, nós já somos doutores. Mas eu quero falar aqui para vocês justamente a respeito desse tema que nós colocamos ali. Enquanto ele não volta. Nós sabemos que uma das maiores promessas e principal promessa da Bíblia é justamente com respeito à volta do Senhor Jesus. No entanto, com a volta de Jesus, existe justamente duas palavras que eu e você, quem sabe, devemos vivê-la. Uma é esperança, outra é consolo. Quando você pensa na volta de Jesus, você pensa em esperança. Esperança do quê? De dias melhores. Dias melhores. Mas só com a volta de Jesus. E consolo em saber que aqueles queridos que descansaram em Cristo, principalmente neste ano, um dia nós iremos reencontrá-los. Consolo. Este último mês, Pastor Ronaldo, durante 4 semanas, infelizmente eu tive que participar de 7 funerais lá na cidade de Santos. E dos 7, 5 por Covid. Então, ou seja, são situações, e dos 5, um irmão de 57 anos, que conversou comigo um dia, na semana seguinte estava doente, depois de 10 dias já estava sendo sepultado. Então, ou seja, essa questão da palavra esperança, de dias melhores, e também com respeito, essa questão de consolo, de que nós vamos reencontrar queridos que descansaram em Cristo Jesus, essas duas palavras, elas ficam sintetizadas na promessa da volta do Senhor Jesus. Agora, eu quero ler para você essa promessa, depois ler uma informação e depois analisar enquanto ele não volta. A promessa, você conhece muito bem, e eu vou colocar para você aqui só quem sabe alguns textos para você me acompanhar, tá bom? Mas aqui você tem aí, antes de colocar os textos na sua Bíblia, em São João 14, eu vou ler para você, assim como você tem aí, na sua versão, a minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada, tá ok? Muda um pouco mesmo, mas aqui em São João 14, do verso 1 até o verso 3, aqui tem a promessa, e eu quero que você, por favor, acompanhe na sua Bíblia, a respeito dessa promessa maravilhosa que você e eu encontramos aqui na Palavra de Deus, tá bom? Eu vou ler para você, nessa versão que eu tenho aqui, a Nova Almeida atualizada, tá? Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Meus queridos, que promessa linda e maravilhosa. Eu te pergunto, quantas vezes neste ano você leu essa promessa? Eu penso que muitas vezes. Talvez você nem leu, você já tem decore salteado de trás para frente. Nós conhecemos muito bem essa promessa. Agora, queridos, quando eu penso nessa promessa de Cristo Jesus, onde sintetiza a questão justamente da esperança e do consolo em um mundo, em uma época tão difícil na qual estamos vivendo, eu penso, meus irmãos, que essa promessa é tão importante porque Jesus Cristo vai voltar e não depende do meu querer, não depende da minha fé e nem depende do meu preparo, depende da promessa. Já pensou nisso? Se você quer ou não, ele vai voltar, ele prometeu. Se você crê ou não, ele vai voltar, ele prometeu. Se eu estou preparado ou não, ele vai voltar, porque ele prometeu. E quando você pensa nesse contexto, é bom nós lembrarmos assim, que a volta de Jesus está justamente, é algo certo que vai acontecer, porque justamente está firmada numa promessa de alguém que nunca falha, de alguém que nunca falhou, de alguém que é fiel, e o que ele prometeu, ele cumpre. Agora, aqui você tem a promessa, essa promessa maravilhosa. Diante dessa promessa tem uma informação. Se você ler aqui, eu ler para você este versos bem conhecidos, não tem nada desconhecido para você aqui, tá bom? Mas em Mateus, por favor, Mateus 24, e o verso 36, eu vou ler para você. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão quem? Senão o Pai.
Mas, queridos, uma promessa e uma informação. Qual que é a promessa? Cristo vai voltar. Está muito perto, muito perto. Promessa que de fato vai acontecer, porque ele, Jesus, prometeu e ponto final. Vai acontecer. Vai acontecer. Agora tem uma informação. O dia e a hora, ninguém sabe. Você sabe que nesse período de pandemia também, né? É interessante, como eu tenho visto tantos que se levantam aí com até mesmo já, quem sabe com esses temas proféticos, alguns temas, quem sabe alguns até marcando possivelmente o dia que Jesus vai voltar. Queridos, o dia e a hora nós não sabemos, mas a promessa, ela é certa. Desde quando eu e você, nós não sabemos o dia e a hora a respeito da volta do Senhor Jesus, fica uma perguntinha aqui para você e para mim. Enquanto Cristo não volta, nós não sabemos nem o dia, nem a hora. O que nós deveríamos fazer? O que nós devemos fazer? Ou o que nós faremos? Já pensou nisso? Enquanto Ele não volta. E eu quero levar você a um momento em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Este momento lá de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, por favor. E aqui eu vou ficar em Atos 1, me demorar um pouco mais. Atos, no capítulo 1. Você tem aqui justamente este momento em que o Senhor Jesus, Ele está aqui se despedindo dos seus queridos discípulos, né? Eu não sei, quando você lê a história dos discípulos, o que você pensa deles? Dá a impressão que eles realmente eram muito tardios para compreender as coisas que Jesus falava, né? É a impressão que eu tenho, porque Jesus falava com eles, orientava, e dá a impressão que daqui a pouco eles esqueciam. E é justamente aqui, no momento da despedida do Senhor Jesus, da despedida não de um adeus, mas de um até logo, né? De um até logo. E aqui eu quero me demorar um pouco nesse capítulo 1, pensando justamente na promessa e na informação. Pensando justamente que nessa questão da informação, eu e você estamos enquanto Ele não volta. Enquanto Ele não volta. E eu já te perguntei, vou repetir, o que devemos fazer, o que deveríamos fazer, o que iremos fazer, enquanto Ele não volta. E aqui nesse contexto, chega para você, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia, Atos no capítulo 1, por gentileza. Aqui você tem o verso, na sequência aqui, o verso 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou de que maneira? Vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o quê? Com o reino de Deus. E o verso 4 diz, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Sabe, queridos, eu quero destacar aqui para você, que os autores bíblicos, após a ressurreição de Cristo, em nenhum momento eles deixaram dúvida de que Jesus ressuscitara e de que Jesus estava ali andando entre os seus discípulos em carne e osso, estava vivo, provas incontestáveis, estava comendo com eles, não era um espírito ali desencarnado, não era uma sombra, não era um fantasminha. É interessante que aqui os autores bíblicos deixam essa certeza de que Jesus estava ali ressuscitado sim, glorificado também, mas estava ali andando e sendo visto pelos discípulos, pelas pessoas. Por esse motivo aqui, não só neste verso, mas em outros versos, os autores eles apresentam essa verdade. Cristo ele estava ali vivo, estava comendo, estava falando com as pessoas antes de partir para os céus. Tanto é que quando o Senhor Jesus partiu para os céus, os anjos falaram o quê? Este Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, virá do mesmo modo que vocês ouviram subir. É só para a gente aqui analisar que, como algumas pessoas falam por aí, não, Jesus ressuscitou, mas estava como se fosse um espírito, ninguém estava vendo ele, era um fantasminha, era uma nuvem. Não, de fato estava ali visivelmente.
E a Bíblia diz provas incontestáveis. Porém, aqui, queridos, nossa, que interessante, o Senhor Jesus diz para eles, não se afastem, para eles quem? Para os discípulos. Não se afastem de Jerusalém. E aqui diz, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Eu tenho aqui alguns textos, não sei se eu ver se eu consigo aqui. Ok, eu coloquei aqui esses versos, só para você não correr muito para ir para cá na sua Bíblia, mas é o texto bíblico, né? Está aqui, tá bom? Você tem aqui a promessa, João capítulo 7, verso 37 a 39, porque quando Cristo disse, espere a promessa do Pai. É importante que eu e você nos lembremos da promessa do Pai. Aqui, por exemplo, no verso 37 aqui de João capítulo 7, verso 37 e 39, diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou em alta voz e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39, diz aqui, isso ele disse a respeito do que, queridos? Do Espírito Santo. Isso ele disse a respeito do Espírito, na minha versão, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Aqui está a promessa. Quando Jesus disse para os seus discípulos, fiquem aqui e aguardem a promessa, a qual eu já falei para vocês. E se você ler o próximo verso, por exemplo, eu coloquei para você aqui também, tá ok? Está aqui, João 14, verso 16, 17 e o verso 26, são versos bem conhecidos, só para eu ganhar um pouquinho de tempo aqui. Esse verso diz, Cristo disse, e eu pedirei, na sua versão talvez esteja, e eu rogarei, tá? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Quem é esse outro Consolador? O verso 17 diz, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Note que interessante, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Você percebe aqui esse destaque da promessa. Eu quero aqui, queridos, destacar esses versos tão conhecidos para você entender realmente o conteúdo, quem sabe, a parte total deste tema de hoje, enquanto ele não volta. E você sabe muito bem, para aqueles estudiosos aí, quando Cristo disse outro Consolador, o outro aqui, ele usou a palavra grega alós. No grego tem duas palavras que significa outro, né? Héteros, um outro diferente, e alós, outro igual. E Jesus, quando disse, eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, outro igual a mim. Igual a mim. Consolador, Paracleto, outro intercessor, outro advogado. Enfim, eu não quero demorar muito nesse detalhe aqui, que a gente vai ter muito estudo sobre esse tema. No entanto, queridos, você percebe que o Senhor Jesus, no verso 26, Ele disse, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. E aqui, esse último verso da promessa, João 20, verso 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Sabe, queridos, quando eu disse para você que muitas vezes, eu e você, nós quando lemos a respeito dos discípulos, nós temos a impressão que eles não entendiam muito bem o que Jesus falava, é justamente em função destes versos que eu acabei de ler para você. Quando o Senhor Jesus disse para eles, vocês fiquem aqui, vocês receberão a promessa, vocês vão realmente ser capacitados, serão capacitados. O Senhor Jesus naquela hora justamente estava falando a respeito do Espírito Santo. Não era um outro assunto. Não era outro assunto. Notem um detalhe aqui. Quando você leu o verso 3 comigo, que Jesus, quando ele ressuscitou, e ele demonstrou provas incontestáveis, mas o assunto de Jesus, após a sua ressurreição, qual que era mesmo? Com respeito ao reino de Deus. Ou seja, o assunto de Cristo sempre foi com respeito
ao reino de Deus. Mas aqui, quando o autor bíblico fala isso para você e para mim, diz o seguinte: Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Antes de morrer na cruz, o assunto de Cristo era com respeito ao reino de Deus. Após a sua ressurreição, continua com respeito ao reino de Deus. Então você percebe que aqui Jesus está falando para os seus discípulos de assuntos espirituais. E aqui você percebe, eu coloquei para você aqui, enquanto ele não volta, está bem aqui, você está me acompanhando, tá? Porque você analisa aqui, que Cristo diz claramente: vocês receberão o Espírito Santo, porque ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guiará e nos conduzirá à verdade, porque ele nos lembrará tudo o que Jesus nos ensinou. Irmãos, esta foi de fato a promessa. Eu te pergunto, olha para mim aqui agora. Se você fosse alguns dos discípulos, o que você falaria para Jesus? Você sabe que nós, que conhecemos essa história, quem sabe nós falaríamos: Senhor, demorou, mande logo esse poder. Nós queremos sair daqui e realmente pregar. O Senhor passou conosco esses 3 anos e meio aqui, falando, orientando, coisas concernentes ao reino eterno. Por favor, Senhor, mande logo esse poder, ou não? Você falaria isso? Eu também falaria isso para Jesus. Mas sabe, queridos, é interessante notar, meus irmãos, e você percebe que aqui o Senhor Jesus, ele fez uma promessa justamente em relação às coisas eternas, ao reino de Deus. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, queridos. O Senhor Jesus, ele não disse o seguinte: a minha promessa, enquanto eu não volto, é de que vocês serão livres de todo sofrimento, morte e dor. Não foi isso. A minha promessa, enquanto eu não volto, é de que o coronavírus será erradicado. Não foi essa a promessa. Mesmo que nós oramos a Deus para que isso aconteça. Não é pecado orar para que isso aconteça. Nós queremos que isso aconteça. Mas acontecesse para quê? Para que a igreja cumpra a missão. Cumpra a missão. A missão de salvar do pecado e guiar no serviço. Não é simplesmente para falar: agora nós podemos agora frequentar a igreja 100%. Eu vi as fotos aqui, como que era essa igreja aqui. Eu vi muito no Face. Acompanhei o Face de vocês aí, que bom. Mas não é isso, querido. Jesus não prometeu essas coisas. Muito pelo contrário, com respeito ao sofrimento, morte e dor, ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo. Não perca o ânimo. Não perca o ânimo. Você sabe, queridos, quando a gente pensa com respeito à promessa de Jesus enquanto ele não volta, por mais que nós oremos, estamos orando a Deus para que essa doença maldita seja erradicada, né? Como foram outras também, para que a igreja possa ter vitalidade para cumprir a sua missão. Mas não foi essa a promessa de Jesus. Interessante, né? Não foi essa a promessa. Jesus também não prometeu, por exemplo, que os governantes iriam fazer tudo o que Deus quer. Também não foi essa a promessa. Então você percebe, irmãos, que Jesus prometeu justamente o que eu acabei de ler para você e disse para os seus discípulos: vocês receberão o Espírito Santo. Esta foi a promessa. Queridos irmãos dessa querida igreja da Lapa, que agora é a minha igreja também, eu queria que você pensasse comigo aqui. Se a promessa de Jesus foi com respeito ao Espírito Santo para os discípulos, é a mesma promessa para mim e para você, enquanto ele não volta. Mas você percebe que os discípulos, e quem sabe muitas vezes nós caímos, quem sabe neste erro também, os discípulos, eles perderam o foco das coisas espirituais. Por que eu digo isto? Lê este verso. Você tem aí Atos, no capítulo 1, como disse para você, a gente vai se demorar um pouquinho, o verso 6 aqui, capítulo 1, verso 6, né? Vai se demorar um pouco em Atos, né? Atos 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, qual foi a pergunta? Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Sabe, queridos, quando eu li esse tema aqui, eu li essas palavras aqui dos discípulos, pensei: mas como é que pode? Eles não entenderam o que Jesus falou? Mas muitas vezes, eu também não entendo muito o que Jesus fala. Muitas vezes, a gente não entende muito o que Cristo fala, queridos. E os discípulos aqui
quem sabe sejam uma representação da humanidade hoje. Mas você percebe que Jesus está falando aqui de assuntos espirituais, eternos. E os discípulos estavam pensando em temas temporais, passageiros. Jesus está falando aqui de cumprir a missão a todo mundo. E os discípulos estavam preocupados consigo mesmos. Jesus está falando aqui, queridos, justamente da pregação do Evangelho. E os discípulos estavam preocupados simplesmente com Israel. Ou seja, na concepção dos discípulos, o Messias viria e iria fazer o quê? Restabeleceria o reino para quem? Para Israel. O reino perdido para os babilônicos, o reino perdido para os romanos, enfim, o seu poder, a sua hegemonia. Então, viria o Messias e devolveria o poder, devolveria o reino para Israel. Então você percebe que aqui, naquela hora, os discípulos estavam com o pensamento nesta terra, queridos, e não no céu. Mas o assunto de Jesus, o tema que Jesus estava apresentando era um tema espiritual, não era passageiro. E aqui você percebe que os discípulos, meus irmãos, eles estavam desfocados, sabe? Desfocados. Jesus estava tentando levá-los a ter um foco na missão, um foco na pregação, um foco na dedicação, um foco na comunhão, um foco na oração, um foco justamente em tudo aquilo que vem de Deus, coisas concernentes ao reino do céu. E os discípulos preocupados com a terra, preocupados em recuperar o reino. Você percebe, queridos, essa situação? Sabe, irmãos, irmãs, queridos jovens que estão também conosco aqui, Jesus declarou para eles claramente, que ele não estava para estabelecer um reino temporal. Jesus deixou bem claro para eles que ele não iria restabelecer o trono a Davi. Por esse motivo, deixa eu ler para você aqui, já indo nessa reta final do nosso estudo, o verso 7, vou ler para você. De Atos, capítulo 1. Jesus respondeu. Qual foi a resposta? Vou ler para você aqui. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Você percebe que nesta hora o Senhor Jesus deixou bem claro, não fiquem preocupados com tempos ou épocas. Não fiquem preocupados com coisas passageiras. Isso pertence a quem? A Deus, que está no controle de toda e qualquer situação. Se alguém pensa que Deus foi pego de surpresa por causa do Covid, está muito enganado. Estamos muito enganados. Se alguém pensa que Deus não sabe o que vai fazer em relação a essa situação, estamos muito enganados. Mas essa situação, queridos, pertence a quem? A Deus. Porque Deus conhece o quê? Tempos ou épocas. São coisas que nós não conhecemos. Aliás, quem garante o dia de amanhã? Nós estamos aqui, falando do último sábado do ano, mas quem garante o ano que vem? Eu ainda vou pregar, pastor, amanhã à noite para Santos, quarta à noite e quinta ainda, para encerrar o meu expediente lá. Mas você sabe que, quando eu falo que eu ainda vou pregar, mas quem garante? Você percebe que os tempos e a época, os acontecimentos de tudo, só Deus sabe como será. A minha parte e a sua parte, meus irmãos, é fazer o que Cristo disse. Se você ler aqui o verso 8, mas vocês receberão o que, irmãos? Poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Minhas o quê? Testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você sabe que eu não conheço 100% a geografia da Lapa. Quando eu era office boy, eu tinha 13 anos, trabalhei como office boy. Eu andava muito na rua Clélia, eu lembro, eu saía lá da rua 13 de maio, perto ali da Paulista, eu era office boy, e vinha aqui trazer os meus papéis, minhas correspondências, enfim, office boy. Eu andava muito na rua Clélia,
Rua Tito também, acho que tem uma Tito aqui, não deve ter também. Eu me recordo bem, eu tinha 13 anos, só na época dos dinossauros. Mas você sabe que é interessante que quando eu estava ali, eu andava, e quando nessa semana aqui, eu e minha esposa, eu estava andando para lá e para cá, eu passei na Rua Clélia. Eu andei muito nessa rua aqui, eu lembrei da Rua Clélia, né? Queridos, eu não sei a geografia ainda da Lapa, eu confesso a você que eu preciso agora pegar essa geografia. Mas você sabe, quando você lê isso aqui, Deus fala para você e para mim que estamos no último dia do ano. Deus olha para nós e fala: filhos, enquanto eu não volto, fique atento ao Espírito Santo. Enquanto eu não volto, fique atento ao poder do alto que eu quero dar para vocês. Enquanto eu não volto, fique atento às coisas celestiais e às temporais. Deixa que Deus cuide disso. Porque eu e você, queridos, com certeza, nós não temos poder de maneira alguma para cuidar de coisas temporais. Porque nós somos temporais também. Nós não somos atemporais. Nós somos temporais também. Sabe, queridos, quando eu falo isso, algumas pessoas, quem sabe, mas pastor, quer dizer então que eu tenho que ficar no meu cantinho e tal? Sabe, queridos, por favor, não me entenda mal. Não me entenda mal. Nós temos que colocar nosso foco, meus irmãos, em pedir uma porção dobrada do Santo Espírito. Esse é o nosso foco. Para que nós sejamos capacitados, testemunhas, quer seja na Lapa, quer seja na Barra Funda, quer seja no Tatuapé, quer seja no Sumaré, quer seja em São Francisco, quer seja qualquer região. Mas é interessante notar que quando eu falo isso, meus irmãos, e aqui eu quero encerrar também, vou ler um texto para você, muito interessante esse texto ainda. Mas quando eu falo isso, meus irmãos, por favor, não me entenda mal, mas, por favor, nós estamos numa época de pandemia, a lei é: se cuide, se cuide. Não é assim? Se cuide. Mas não deixe de buscar o Senhor. Estamos numa época de pandemia, a lei é: se cuide, mas não deixe de orar, não deixe de estudar, não deixe de manter a sua comunhão com Deus. Nesta época, a lei é: se cuide, sim, mas não deixe de cumprir a missão que Deus te deu. Nós temos que nos reinventar, ou não? Aliás, aqui já se reinventou essa modalidade de transmitir cultos e tudo mais, se bem que nós já tínhamos, muito mais agora. Nós temos que nos reinventar, mas reinventar para cumprir a missão. Se cuide, queridos, nos cuidemos, mas não deixe de vir à igreja, abre aspas. Você que pode vir à igreja, venha. Obedecendo justamente a porcentagem, aqui são 30%, Mauro, é isso? 30% ou 20%, uma coisa assim. Sabe, outra coisa, alguns irmãos da menor idade, você sabe que Santos, quem conhece Santos? Santos é uma cidade onde nós temos muitos irmãos da menor idade. A nossa igreja de Santos é uma igreja que nós temos ali, que frequenta 350 membros, que frequenta, né? Dos 580 no papel, pastor, mas que frequenta 350. Dos 350, uns 140 são de 60 para cima. Eu não me esqueço que quando a igreja reabriu em Santos, depois daquele período da igreja fechada, eu estava ali, escola sabatina, culto, pregando constantemente, e um dia chegou a irmã Magali, mais de 70 anos, parecia um palito, gente. Magrinha. E a irmã Margarida disse: pastor, eu posso ficar na igreja? O senhor deixa eu ficar na igreja, pastor? Sabe, irmãos, ela chegou cedo aquele dia. E chorando. Falou: pastor, por favor, deixa eu ficar na igreja. Eu sei que dá para a gente vir, pastor, mas deixa eu ficar na igreja. Falei: irmã, por favor, irmã, fique em paz. Sente-se, ouça a palavra de Deus. E naquela hora, quando eu olhei para a irmã Magali, ela disse: pastor, senta um pouquinho aqui do meu lado. Eu sentei ao lado dela. Pastor, sabe, pastor, que eu estava em depressão? Aliás, eu estou em depressão, pastor. Porque nesse período, eu não vejo ninguém. Ninguém me visita, ninguém fala comigo, ninguém liga. Sabe, então, pastor, eu estava mal e eu gosto tanto de vir para a igreja. Queridos, eu vou repetir, meus irmãos, se cuide. Se cuide. Agora, você que não pode vir à igreja, mesmo que você se cuide, não deixe de acompanhar as mensagens que são pregadas desta igreja. Não deixe de estar conectado conosco.
Eu percebi hoje pela manhã, aliás, ontem à noite, eu fiz a minha inscrição para estar aqui hoje. E eu percebi que tinha, quantos inscritos, Mauro? 38. Eu fiz a minha inscrição ali, pelo aplicativo ali e tal. Mas sabe, querido, se você realmente, se tem uma capacidade, você pode vir, pense você que é da idade de risco, pastor, eu vou ficar mais em casa um pouquinho, vou ficar mais em casa um pouco, quem sabe vou me cuidar um pouco mais ali, mas como eu falei, a irmã Magali, quando chegou ali, a primeira palavra que eu disse para ela, irmã, sente-se, ouça, louva o Senhor com a gente. Uma igreja que eu tenho ali, no Carlos de Santos, né? 140 da idade de risco, e são os que gostam de igreja. São os que quando bate o sininho ali, já estão na igreja, já. Mas você percebe a situação? Mas, querido, se cuide, mas não deixe realmente de acompanhar os cultos online. Você que está na sua casa, não deixe de reservar tempo para louvar ao Senhor. Porque dentro de casa nós somos tentados simplesmente a ficar como se fosse, sabe, um canal de assinatura? Você fica sapeando ali, procurando, ou seja, como o irmão falou, pastor, eu assisto uns 10 cultos. Eu disse, você está enganado. Você passa por 10 cultos, mas não assiste nenhum. Então você que está desconectado, eu repito, enquanto Cristo não volta, se cuide mesmo. É o que disse, é álcool em gel, é distanciamento, é respeitar essas regras todas que nós temos aí, são regras para o nosso bem. Mas, por favor, não se esqueça disso. Se cuide, mas não se esqueça que Jesus está voltando. E se Ele prometeu o Espírito Santo, queridos, é para que nós, independentemente da pandemia, independentemente do contexto no qual nós vivemos, não sabemos quanto tempo vai isso, meus irmãos. É para que nós não percamos de maneira alguma o nosso foco. Eu não posso, meus irmãos, ficar só falando de álcool em gel, de distanciamento, de prefeitura que está dando leis, falando, sabe, dessas coisas, e me esquecer, queridos, que tem gente morrendo sem Cristo e sem salvação. Eu não posso, de maneira alguma, queridos, ficar focado nessas coisas temporais e me esquecer, meus irmãos, que o Espírito Santo quer nos usar com uma porção dobrada para cumprir a sua missão. Por esse motivo, Jesus, quando se dirigia aos seus discípulos, deixou bem claro para eles, não fiquem focados em coisas temporais. Eu repito e me perdoe a repetição. Não quer dizer que nós não devemos nos cuidar, seguir as orientações dos anciãos dessa igreja, seguir as orientações de todos que procuram o nosso bem-estar. Não quer dizer isso. Mas eu não posso me esquecer, meus irmãos, que Jesus quis levar o nosso foco para a descida do Espírito Santo, que já foi prometido para mim e para você. Você sabe que existem alguns textos de Ellen White que eu acho fantástico, alguns textos, e eu separei isso aqui para encerrar. Você tem a leitura, está no livro Desejado das Nações, eu quero encerrar com esse texto. Eu vou ler para você, por gentileza, acompanhe a leitura, você também que está conosco conectado, acompanhe a leitura aí, por favor. Diz assim, olha que texto lindo, é um texto lindo, fantástico esse texto, meus irmãos, se bem que tem uma advertência para nós aqui. Diz assim, corações que correspondem à influência do Espírito Santo são condutos por onde fluem as bênçãos divinas. Já pensou nisso? São condutos. Fossem os servos de Deus tirados da terra e seu Espírito retirado dentre os homens, este mundo seria entregue à desolação e destruição, o fruto do domínio de Satanás. Conquanto os ímpios não o saibam, devem até mesmo as bênçãos dessa vida à presença do povo de Deus no mundo. Esse povo que desprezam e oprimem. Dá uma pausa aqui. Você percebe, queridos, aqui, essa leitura? Quando a senhora Ellen White, inspirada por Deus, eu creio muito em Ellen White. Creio muito no que ela escreveu, que é inspirada por Deus, não tenho dúvida disso. Mas quando ela escreve isso aqui inspirada por Deus, ela diz que muitas pessoas que não creem em Deus, se dessem conta de que este mundo está caminhando ainda pela graça de Deus, mas porque tem servos de Deus possuídos do Espírito Santo, e Deus está ainda num tempo de graça, dando um tempo de graça para que muitas pessoas sejam salvas, e usando a mim e a você, ela vem mostrando essa importância de sermos esses condutos que fluem as bênçãos divinas.
E aqui eu encerro esse texto, mas tem uma advertência, que é uma advertência para mim e para você. Mas se os cristãos o são apenas de nome, são como o sal que perdeu o sabor, né? Não exercem nenhuma influência para o bem no mundo. São, pela falsa representação de Deus, piores que os incrédulos. Aqui é uma advertência para mim e para você. Por esse motivo, eu tenho certeza absoluta, meus irmãos, que enquanto Jesus Cristo não volta, o que nós deveríamos fazer, o que nós faremos, o que nós devemos fazer, sabe, meus irmãos, é orar: Santo e bom Espírito habite em mim. É orar: Senhor Deus, capacite-me com a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Eu não sei, Senhor, quanto tempo que eu vou viver nesta terra ainda, mas me use para ser uma testemunha, me use para ser uma bênção. Eu sei, Senhor, que coronavírus está aí, Covid está aí, essa situação é difícil para a gente, estamos sofrendo também, mas por favor, Senhor Deus, não me deixe perder o meu foco de receber uma porção dobrada do Santo Espírito. Esta, meus irmãos, deve ser a minha oração, a tua oração, enquanto Jesus não volta. Mas ele está muito perto de voltar. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Santo Deus, eterno Pai, nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor prometeu uma porção dobrada do Teu Santo e bom Espírito. Santo e bom Espírito, continue a habitar em nós. Continue a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Continue a nos colocar diante do Senhor, mas com foco nas coisas do reino de Deus. Deus querido, nós temos, Senhor Deus, com certeza sofrido com essa situação que o mundo está passando, Senhor Deus. São tantas preocupações, são tantas perdas, nós temos sofrido sim. Mas te pedimos, Senhor Deus, acima de tudo, Pai, que o Senhor, por favor, venha abençoar os teus filhos que estão enfermos. Venha abençoar os teus filhos que estão enfermos ali, infelizmente, com Covid. Venha abençoar, Senhor Deus, outros que têm outras enfermidades, Senhor Deus, por favor. Visite, Pai, o teu povo, levando cura, restauração, bênçãos. Mas, por favor, Deus querido, nos abençoe para que nós, que vivemos esse momento tão atípico, tão desafiador, tão difícil, Senhor Deus, que a gente não perca, Senhor Deus, este foco, Pai, de ter o Espírito Santo em nossa vida. Portanto, Senhor Deus, nós te pedimos, acima de tudo, Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor Deus. Purifique, Senhor, a nossa vida. Nos abençoe, Senhor Deus, para que nós, aqui na Igreja da Lapa, Senhor, não sejamos, Pai, mais uma igreja, mas sejamos, Senhor Deus, uma igreja de jovens, crianças, casais, homens e mulheres, adultos mais experientes, cheios do Santo Espírito. E que as pessoas, Senhor Deus, quando nos encontrarem, nós temos uma palavra de ânimo para dar a essas pessoas. Nós temos, Senhor Deus, uma palavra de alento a dar a essas pessoas. E que as pessoas vejam Cristo Jesus em nossa vida. Portanto, Deus querido, nós nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez. Hoje é o último sábado deste ano. Nós temos aí alguns dias para encerrar este ano, Senhor Deus. Mas nós, Senhor Deus, queremos também estender uma gratidão a Ti. Porque a despeito, Senhor Deus, de toda esta situação, a Igreja da Lapa continua viva. Dentro, Senhor Deus, dessa situação, continua, Senhor Deus, realizando, no contexto que pode, a Tua obra. Mas nós queremos, Senhor Deus, fazer mais e melhor. Para a Tua honra, para a Tua glória e no poder do Santo Espírito. Nos dê, Senhor Deus, uma continuação de sábado feliz e abençoai a cada família que está conosco aqui presencialmente e a cada família, Senhor Deus, que está conosco conectados online, que todos nós sejamos neste sábado ricamente abençoados por Ti. Nós te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu tenho louvor, né, por favor.
Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus, tocar o seu rosto, beijar suas mãos, encontrar os que perdi, ser completo, ser feliz, Jesus. Por favor, fique em pé. Vamos orar. Santo Deus e Pai, por favor, nos acompanhe de volta aos nossos lares, que nós o façamos
no amor do Senhor, na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo, hoje, para sempre, e em nome de Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pastor, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe pela sua presença no nosso meio. A igreja sairá de trás para frente. Amém? Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus.